Olá, sejam todos bem-vindos a mais este curso do Saiba Tudo de Informática, módulo Excel avançado. Estaremos vendo hoje a parte de validação de dados. Bom, eu estou trazendo a vocês essa planilha que vai nos dar uma ideia geral de todos os itens que essa função tão incrível do Excel nos oferece. Bom, inicialmente, eu gostaria que o usuário informasse, nessa primeira área, apenas o nome completo da pessoa. Então vamos ter por base o nosso menor nome da língua portuguesa, que seria, no nosso caso, Ana. Então Ana possui apenas 3 caracteres. Então, para que o nome seja digitado de forma completa, ele teria que ter acima de 3 caracteres. Então vamos ter por base esse nome, vamos analisar a lógica de criação de validação. Para isso, vamos estar selecionando todos esses itens, que seria todos os campos que vai ser inserido o valor nome completo, e vamos lá no menu Dados, e após isso vamos clicar em Validação de Dados, e novamente em Validação de Dados. Bom, será aberta essa nova janela. Nela vai estar sendo informado 3 guias, vamos estar vendo todas elas, mas inicialmente vamos iniciar em Configurações. Bom, aqui no critério de validação, vamos clicar nessa setinha que informa as opções necessárias. Bom, aqui tem várias opções, seria número inteiro, decimal, lista, data. Inicialmente, vamos estar pegando o penúltimo item, seria o comprimento do texto. Porque vamos estar contando o número de caracteres, e os caracteres são informados através do texto. Vamos então escolher essa opção. E nos dados, vamos estar escolhendo a opção maior do que. Maior do que, no nosso caso, 3, que Ana teria 3 dígitos. Então, para que seja incluindo o sobrenome, tem que ser acima de 3. Vamos pressionar o nosso OK e vamos só confirmar se realmente funcionou essa nossa validação. Vamos voltar aqui na primeira célula, na nossa A4, e vamos digitar a palavra Ana e pressionar o Enter. Observem que não foi aceito a inserção do nome Ana somente. E nos está mostrando uma tela de erro. Porém, essa tela de erro não é clara com relação ao que foi digitado de forma errada. Então, ela só informa que o valor inserido não é válido. Mas qual é válido? O usuário não tem essa informação. E mesmo se ele clicar em repetir, ele retornaria ao campo Ana para que seja corrigido. Porém, o usuário não sabe do que teria que ser corrigido. Se ele pressionar o Enter novamente, ele volta na tela de erro. Então vamos clicar em cancelar e vamos informar o usuário do qual foi o erro que ele cometeu ao inserir o texto somente de Ana. Vamos selecionar novamente todos os campos. Vamos clicar em validação de dados novamente. Validação de dados. Observem que ao final existe a guia Alerta de Erro. Vamos pressionar essa opção. Nela, vamos estar informando qual foi o erro do usuário, se ele entrou na tela de erro. Então vamos clicar aqui no título, vamos só informar que é uma tela de erro. E na mensagem, vamos deixar claro qual foi o motivo do erro. O nome deverá ser informado completo, de forma completa, incluindo seu sobrenome. Ok? Observem que no estilo existem 3 opções. Existe o parar, aviso e informações. Vamos clicar primeiro em informações e ver como que ele vai mostrar essa mensagem na tela ao digitar um texto errado. Ok? Vamos pressionar o OK e vamos digitar novamente a palavra Ana e pressione o Enter. Observe que ele chamou a tela de erro. Porém, como nós colocamos a opção de informação lá no estilo, ele nos mostrou o título erro que nós informamos e a mensagem que escrevemos.
o nome deverá ser informado de forma completa, incluindo o seu sobrenome. Porém, como é uma tela de informação, se eu pressionar o OK, ele aceita o nome Ana e passa para a próxima célula. E no caso, eu não queria que fosse aceito o nome sem o sobrenome. Então, neste caso específico, eu não vou poder escolher a tela de erro apenas de informação. Ela não pode, porque ela aceita a informação de um nome que não tem o sobrenome. Então, vamos selecionar todos os dados novamente e vamos voltar na invalidação de dados, validação. Vamos alterar então o estilo para aviso e vamos pressionar o OK. Vamos inserir novamente o nome Ana e verificarmos qual será a informação que vai nos retornar. Observe que agora o desenho mudou, agora é um aviso, não é uma informação. E ele também mostrou a nossa mensagem: o nome deverá ser informado de forma completa, incluindo seu sobrenome. E tem a opção continuar, se eu desejo continuar ou não. Se eu pressionar o sim, ele também aceita o nome Ana e passa para a próxima célula. Então, a opção aviso também não nos interessa, porque ela aceita o nome escrito de forma errada. Vamos excluí-lo e selecionar novamente os campos. Vamos retornar à validação de dados. Então, neste caso, realmente teremos que escolher a opção parar. O parar, ele não aceita o campo que não atenda à condição pré-estabelecida em configurações. Então, quando eu pressionar o OK e voltar no primeiro item, digitar o texto Ana, observe que ele dará novamente a tela de erro, porém, ele não tem o botão OK que aceita a inserção deste nome errado. Se eu clicar em repetir, ele retorna ao texto para que seja feita a correção, e se eu continuar insistindo no erro, ele continua mostrando a tela de erro e não avança. Se eu pressionar o cancelar, ele exclui o texto. Então, desta forma, o campo está validado para que seja inserido valores acima de 3 caracteres. Então, se eu vier aqui e preencher com Ana da Silva, ele aceita, porque foi acima de 3 caracteres. Então, neste caso, todo o campo nome está completamente validado. Eu posso fazer um teste com qualquer outro campo que ele valida para mim. Certo? Vamos fazer a mesma validação agora, só que para a idade. Vamos selecionar todos os campos de idade e vamos também lá em validação de dados. Validação. Bom, para estar validando o campo idade, nós vamos estar escolhendo a opção número inteiro. Porque não existe pessoas que tenham idade 10 anos e meio, 10 anos e 7 meses. Então todos os valores são inteiros. Então temos realmente que escolher a opção número inteiro. Suponha que eu quisesse que todo o meu cadastro seja preenchido por pessoas maiores de 18 anos. Então a condição seria a idade acima de 18. Então no caso eu teria que estar vindo aqui em dados, escolher a opção maior do que. Não, no nosso caso vamos escolher maior ou igual, porque o 18 anos também seria uma idade permitida. Então escolher é maior do ou igual a 18 anos. E vamos pressionar o OK. Observem que se eu vier aqui agora na idade, preencher uma idade abaixo de 18 anos, ele não aceita e dá a tela de erro. Porém, no nosso mesmo caso inicial, a tela de erro não informa qual foi o motivo do erro. Vamos cancelar e vamos voltar lá em validação de dados, selecionando todos os campos inicialmente. Voltando lá em validação de dados. Vamos então informar o usuário, nossa alerta de erro, qual foi o motivo do erro. Vamos formar aqui a idade. A idade deverá ser superior a 18 anos.
18 anos. E vamos informar que o erro do título seria maioridade. E também vamos deixar a opção, o estilo, o parar, não permitindo com que o usuário apenas tenha aquela informação. Ou seja, se ele não digitar a idade correta, ele não avança para o próximo campo. Vamos pressionar o nosso OK e vamos fazer mais um teste. Vamos digitar uma idade inferior a 18 anos. Pressiono Enter e observe que agora ele nos deu a tela com a informação necessária, que seria a idade deverá ser superior a 18 anos. Então agora eu sei que realmente eu digitei uma idade inferior, por isso ele não está aceitando. Vamos pressionar o nosso cancelar. Ainda é possível nos darmos ao usuário uma outra informação prévia antes dele estar iniciando a inserção de dados. Vamos selecionar novamente a nossa idade e vamos voltar em validação. Observe que existe também essa nossa aba central, que seria mensagem de entrada. Se clicarmos nela, poderemos dar uma mensagem inicial antes do usuário estar inserindo dados. Essa mensagem então será informada ao usuário antes de ser informado dados por ele. Vamos pressionar o OK e observe que é uma mensagem de entrada. Vamos ver onde ela vai estar aparecendo agora no nosso formulário. Vamos pressionar o OK. Observe que quando eu clico no campo idade, já aparece uma mensagem de entrada. Ó, a idade deverá ser superior a 18 anos. Então, antes de estar inserindo os dados, observe que aparecem todas as células do campo idade. Então, posso estar sabendo já a condição de aceite de dados através dessa mensagem de entrada. Então, se eu ainda continuar insistindo no erro, aí agora ele vai entrar na tela de erro, que é onde vai estar bloqueando a confirmação da inserção dos dados. No caso, ele chamaria a tela de erro, porque existe a nossa validação que nós fizemos. Então, no caso, informamos para ele uma mensagem de entrada inicialmente, e ele persistindo no erro, ele ativaria a tela de erro, informando e persistindo na informação que a idade deverá ser superior a 18 anos. Então, só é aceito caso ele informe a idade que atenda àquela condição. Digitando a idade superior ou igual a 18 anos, ele aceita a informação e preenche o campo. Ok? Então, todos os dados aqui estão validados. Observe um outro detalhe, que se for digitado texto neste campo, ele também não aceita e informa aquela tela de erro. Então, com essa validação, nós filtramos a nossa célula de idade, obrigando que seja digitado dados que atendam a esta condição de idade superior a 18 anos. Então, ele não aceita outro caractere que não seja a idade superior a 18 anos. Para o cadastro, também é feito da mesma forma. Vamos selecionar todos os campos, onde é que vão ser preenchidas as datas de cadastro. Vamos em validação de dados, validação. Bom, vamos voltar aqui em configuração. Suponha que eu quisesse que todo o meu cadastro fosse preenchido com datas superiores à data de hoje. No caso, vamos informar que o usuário só informe no seu cadastro datas superiores a 2/12/2015. Então, a data mínima seria esta. Ele não vai aceitar cadastros feitos antes do dia 2/12/2015. Para que seja filtrado essa tabela dessa forma, estaremos clicando então em permitir, escolheremos data e vamos estabelecer a nossa data mínima. Então ela tem que ser superior, maior ou igual a 2/12/2015.
Com isso, o filtro vai ficar bloqueado à inserção de dados anteriores a esta data. Só vai ser aceito superiores. E já vamos aproveitar e darmos uma mensagem de erro. Só será aceito cadastros feitos após o dia 2/12/2015. Erro. Data. Vamos pressionar o nosso OK. E vamos fazer um teste. Vamos inserir uma data anterior ao dia 2/12. Vamos, no caso, colocar o dia 1/12/2015. Pressionar o botão Enter e observe que ele já nos informa a tela de erro. Só será aceito cadastros feitos após o dia 2/12/2015. Pressionando no Cancelar. Agora, se eu preencher dados que atendam àquela condição, ele aceita. Vamos só aumentar um pouco essa tabela para que ele mostre todo o conteúdo da célula. Preenchemos dados que atendem àquela condição, ele aceita e passa para a próxima célula. Então todos esses campos estão validados. Da mesma forma com que foi feita a idade, se for preenchido outro campo, outros caracteres que não seja a data, ele também dá a mensagem de erro. Então ele só aceita agora nesse momento datas superiores ao dia 2/12. Vamos fazer da mesma forma hora. Vamos lá em validação de dados. Validar hora. Hora. No caso de hora, eu posso ter a seguinte condição. Eu só quero que o cadastro seja feito no horário comercial, que vai das 8 horas da manhã até as 18 horas da noite. Para que seja limitado este intervalo de horas, vamos estar escolhendo aqui no permitir a opção hora. E vamos estar escolhendo a opção exatamente essa, ó, está entre a hora inicial, seria às 8 horas da manhã, até às 18 horas da tarde. Então esse seria o meu intervalo de aceite. Ou seja, se ele digitar um horário que seja anterior ou posterior, anterior às 8 horas ou posterior às 18, não vai ser aceito este cadastro. E vamos informar na nossa alerta de erro a informação necessária também. Só será aceito cadastro feito em horário comercial. Vamos colocar aqui horário comercial. Agora ficou bem claro ao usuário que o intervalo é no horário comercial. E para ficar sem sombra de dúvida, vamos estipular realmente um horário. Vou colocar entre parênteses, ó, das 8 às 18. Fecha parênteses. Bom, com isso a mensagem de erro vai ser bem clara para quando o usuário digitar um horário fora desse intervalo, ele saiba qual seria o horário permitido. Vamos pressionar o nosso OK. E vamos fazer mais um teste. Vamos digitar um horário fora daquele intervalo. 7 horas. Observe que ele não aceita esse intervalo, porque está fora do horário comercial, que seria das 8 às 18 horas. Vamos cancelar. Se eu digitar agora um horário que esteja dentro daquele intervalo, 9 horas, ele já aceita e avança para a próxima célula. Então, com isso, conseguimos também fazer o filtro da hora do cadastro. Para o sexo, vamos fazer uma formatação um pouco diferente. Vamos selecioná-la também. E vamos em validação de dados. Vamos voltar aqui em configuração. Vamos estar escolhendo então, para informar o sexo, a opção de lista. E nela vamos informar as seguintes opções. Vamos clicar aqui em fonte
e vamos escrever as duas opções possíveis, que seria masculino, ponto e vírgula, feminino. Com essa forma de escrita, ele vai estar criando uma lista de opções que eu vou estar podendo escolher. E ela tem que ser separada por ponto e vírgula. Então vamos colocar masculino e feminino, vamos pressionar o OK. Vamos ver agora o que vai acontecer no nosso formulário. Vamos pressionar o OK. E observe que ao clicar em cada campo, ele cria uma seta do lado, como se fosse um filtro. Se eu clicar nessa seta, ele dá aquelas duas opções que eu informei. Então, se eu clicasse em masculino, ele já preencheria a célula como masculino. Se eu clicar na próxima e pressionar a setinha e escolher o feminino, ele já escreve feminino. Então, esse é um outro formato de filtros que a validação nos oferece. Então, para estar escrevendo as opções, é só colocar o ponto e vírgula, separando um campo do outro. Ele já montaria um filtro e escreveria as opções necessárias aqui para mim. Para a altura, vamos lá em validação de dados. E verifiquem que existe mais um campo que nós não utilizamos, que seria a opção decimal. A diferença entre decimal e inteiro é porque o inteiro só aceita campos que não tenham vírgula. E como o campo altura pode existir a opção de 1,7 ou 1,8, existe a opção da vírgula, então vamos ter obrigatoriamente escolher a opção decimal. Ele aceita vírgula, o que a opção do número inteiro não aceita. Então a opção do inteiro foi usada somente para a idade, que são números realmente inteiros. Então vamos escolher a idade e vamos imaginar que este cadastro seja feito para pessoas que só tenham altura acima de 1,70 m, como se fosse um cadastro para preencher nomes para o Exército, porque o Exército tem limite de altura. Vamos supor que a altura seja superior a 1,70 m. Então vamos estipular que, vamos escolher inicialmente que o critério seja decimal, né, que é a opção do critério. E os dados eles terão que ser superiores ou igual, maior ou igual a 1,7, que seria 1,70 m. Vamos pressionar o OK e vamos fazer um teste. Vamos digitar uma altura inferior a essa data. Pressiono o Enter. Ele deu a mensagem de erro. Esquecemos de fazer a nossa tela de informação aqui também. Vamos voltar, só para ficar de forma correta. Vamos selecionar novamente a altura. Vamos em validação de dados, validação. Vamos em alerta e informar para o usuário que tem que ser uma altura superior a 1,70 m. A altura deverá ser superior ou igual a 1,7 metros. Vamos informar que o nosso título seria altura limite. Altura limite. Então a altura deverá ser superior ou igual a 1,70 m. Com isso, se o usuário digitar aqui novamente uma altura que seja no intervalo inferior ao desejado, ele dará a mensagem de erro e vai informar para o usuário qual terá que ser a altura informada. A altura deverá ser superior ou igual a 1,70 m. Vamos cancelar. E se o usuário agora digitar uma altura que atenda àquela condição, o Excel aceita e passa para a próxima célula. Com isso, conseguimos fazer todo o filtro de altura, de sexo, hora, data de cadastro, idade não completa. Bom, essas são as opções de validação de dados. Espero ter aumentado o seu conhecimento com essa área e tirado algumas dúvidas que muitos possuem. E acredito que no nosso módulo essa é uma área importantíssima que nos facilita bastante na hora de inserir dados e fazer essa filtragem para que o usuário sempre insira dados que nos atendam às condições necessárias. Espero ter contribuído um pouco mais para o seu conhecimento e até a próxima, pessoal.